Fala agora sobre o histórico acordo comercial assinado entre o Mercosul e a União Europeia. A cerimônia foi realizada em Assunção, capital do Paraguai, país que está ocupando a presidência temporária do bloco. O Lula não participou da solenidade, mas o Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esse tratado que é uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 780 milhões de consumidores e abrangendo aproximadamente 1/4 do PIB global. Os dois blocos econômicos se comprometeram a eliminar gradualmente tarifas de importação sobre a maior parte dos produtos comercializados entre eles. Vamos aqui abrir a reportagem no site para eu te mostrar, na verdade, quais são os riscos e as vantagens para o Brasil. O que é que afeta o seu bolso? Tá aqui, ó, informações, né? Primeiro, essa que eu já trouxe para você, que foi assinado lá em Assunção, no Paraguai. E aí vamos ver quais são os eventuais benefícios. Eliminação de tarifas de importação vai ser progressiva e aplicada a uma ampla gama de produtos. A queda das sobretaxas inclui pouco mais de 90% das transações realizadas entre os dois blocos. Vamos lá, o corte gradual, pra você saber um pouco. Para vinhos, por exemplo, a tarifa atual é de 35% e vai passar a 0% de forma gradativa. No caso do azeite, a taxa é de 10%, também vai ser eliminada de forma gradual. Em relação a chocolates, ela também vai ser zerada no decorrer do tempo. E, no caso dos queijos, o valor atual é de 28%, vai ser suprimido, mas limitado a uma cota de até 30 mil toneladas do produto. Os acordos de livre comércio também miram aí um maior dinamismo das economias envolvidas, vão facilitar as relações de trocas entre esses dois blocos comerciais. A expectativa é de que commodities em setores como agricultura e mineração estejam entre os beneficiários do tratado negociado, como eu disse, há 25 anos, desde 1999. Em segmentos considerados sensíveis para os países envolvidos, especialmente no agronegócio, esse foi um ponto muito central e trouxe toda uma demora para que o tratado fosse assinado. A abertura vai ocorrer, na maioria dos casos, por meio de cotas, com volumes definidos e tarifas reduzidas dentro desses limites. Algumas concessões são imediatas, outras vão ser implementadas ao longo do período, que pode chegar, então, até a 10 anos. Vamos pegar aqui essa parte do agronegócio, exatamente essa que foi a mais difícil de chegar, de fechar esse acordo. O acordo afeta fortemente o agronegócio, uma vez que mais de 1/3 das exportações brasileiras para a União Europeia é composto por produtos da indústria de processamento ligados ao setor. Entre os principais produtos brasileiros com expectativa de ganho estão cafés solúveis, torrados e moídos, que terão redução anual das tarifas até chegar a 0% em 4 anos. Atualmente, essas tarifas estão entre 7,5% e 9%. Também falar da carne. Carnes bovinas do Mercosul para a União Europeia, as tarifas são de 7,5%, dentro do limite de 99 mil toneladas por ano. E quais são esses riscos? Acabei de falar dos benefícios nessas reduções de taxas, mas há também esses riscos. No caso das nações do Mercosul, os setores industriais podem ser penalizados com a concorrência de produtos europeus mais competitivos, que reduziria, então, o acesso a empregos qualificados, ao inibir a fabricação local desses itens. Assim fica aí de sobreaviso, notadamente segmentos como o têxtil e o de máquinas e equipamentos. A Comissão Europeia estima que o acordo represente um aumento de até 15 bilhões de euros no produto interno bruto da União Europeia. E esse acordo comercial fechado entre a União Europeia e o Mercosul deve ser, claro, assunto no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, celebrou a assinatura e garantiu que vai dar agilidade à análise do acordo. Eu reforço a você que nos assiste que, pela legislação brasileira, acordos internacionais firmados pelo governo federal têm de ser ratificados pelo Congresso Nacional. Marília Ribeiro está de volta e conta mais detalhes sobre isso. Boa tarde, Marília. Uma resposta do presidente. Boa tarde novamente, Rafa, você e toda a nossa audiência. Não só o Brasil, mas também todos aqueles países que compõem esse acordo da União Europeia e o Mercosul. Pelo lado da União Europeia, esse texto que foi aprovado e assinado no último sábado, ele vai precisar passar pelo Parlamento Europeu. Já pelo lado do Mercosul, vai precisar passar pelas casas legislativas de cada país. Nós estamos falando aí de Argentina, Paraguai, Uruguai e aqui no Brasil.
viu, Rafa? O presidente Hugo Motta, como você disse, ele acabou celebrando o acordo que foi assinado e disse dar celeridade nesse projeto que deve chegar primeiro aqui na Casa Civil, no Palácio do Planalto, e depois será encaminhado para análise do Congresso Nacional. O trâmite normal, primeiro Câmara dos Deputados, depois Senado Federal. Pela Câmara dos Deputados, Rafa, o assunto ele já deve ser discutido no comecinho dos trabalhos, agora em fevereiro. Eles começam aí no dia 2 de fevereiro, oficialmente, esse retorno dos trabalhos, mas o presidente Hugo Motta, ele já disse que vamos ter aí a primeira reunião ministerial, mas que já vai acontecer na próxima semana, dia 28 de janeiro, teremos aí a primeira reunião de líderes da Câmara dos Deputados e nela vamos aí ter as discussões das pautas que devem ser analisadas nos primeiros dias de trabalho, incluindo aí essa proposta do acordo da União Europeia junto com o Mercosul, o qual aí que ele prometeu dar celeridade, agilidade em todo o trâmite do processo. Pelo lado do Senado Federal, a proposta também deve ser analisada pelos senadores no retorno dos trabalhos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Cinho Trade, ele já adiantou que vai ser criada aí uma subcomissão dentro da CRE, do Conselho aí envolvendo a Comissão de Relações Exteriores, vai ser criada uma subcomissão para tratar justamente sobre esse acordo que foi assinado. Então, na Câmara dos Deputados deve ter aí uma agilidade maior para que o projeto venha a ser discutido pelos deputados. No Senado Federal, uma subcomissão será criada para acompanhar toda a análise desse texto. Além disso, é importante a gente destacar aqui, Rafa, que mesmo que demore, porque são diversos processos até de fato todo esse acordo ser colocado em prática, começar a valer de forma 100%. Mas durante esse processo de ratificação, ele já pode começar a valer, principalmente ali ligado às medidas que podem reduzir as tarifas. O vice-presidente da República e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, ele já tinha dito aí nessa última semana, havia dito que acredita que essas medidas elas já possam começar a valer já a partir do segundo semestre, quando vamos ter aí de fato essa análise feita pelo Legislativo brasileiro. Aqui no Brasil foi comemorada essa assinatura do acordo, mas é importante a gente destacar isso, né, Rafa? Que essa proposta vai precisar passar pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal, que retomam aí as atividades já na primeira semana de fevereiro. Rafa. Obrigado, Marília. De volta com o Felipe Monteiro para tentar analisar esse tempo que esperamos, porque quando a gente fala do acordo União Europeia e Mercosul, a gente parece estar falando de algo que provavelmente nunca existiria. Depois de 25 anos, vemos o tratado ser finalmente assinado e agora partimos para esses trâmites que também podem levar tempo. Quanto tempo você acredita que ainda vamos ter que esperar para que esse tratado de fato comece a trazer essas vantagens para esses dois blocos econômicos? Vai demorar, Rafa. Vai demorar ainda mais um tempo, né? Você viu que demorou 25 anos para dar idealização para a assinatura finalmente do acordo União Europeia e Mercosul, né? E isso ocorreu, na minha opinião, essa agilidade, né, por conta da relativa desimportância da União Europeia nos últimos anos, né? Quando você vê, por exemplo, o Trump, que quer buscar a ideia de zonas de influência, né, na América do Sul, né, na América Latina em geral, né, e você vê, por exemplo, que a Rússia e a China foram no mesmo caminho, né, a União Europeia resolveu finalmente avançar no acordo com o Mercosul para também criar, né, algum tipo de importância e se manter, né, minimamente relevante dentro da nova ordem mundial. Então, está muito ligado com isso, né, essa assinatura do acordo nesse ano, né, sem sombra de dúvida, né, o Trump acabou catalisando e ajudou a catalisar esse acordo União Europeia e Mercosul. Agora, o trâmite interno é demorado, né? O Brasil, é bom lembrar, pela Constituição Federal, para um tratado entrar no sistema jurídico do Brasil, tem que ser aprovado, né, dentro do Congresso Nacional, né? E depois de aprovado no Congresso Nacional, é bom lembrar que esse processo não é automático, né? Todos os países da União Europeia têm que fazer a mesma coisa dentro dos seus respectivos países. Então, sem sombra de dúvida, vai ter uma demora aí em relação a esse assunto, e a partir do momento que começar
né, a ter eficácia o acordo União Europeia-Mercosul, tem vários períodos, né, transitórios em relação à entrada em vigor do tratado, né? Até porque a gente sabe que se o tratado fosse entrar automaticamente, com toda certeza os agricultores franceses teriam muito problema com as commodities e os produtos agrícolas no Brasil, né? Então, sem sombra de dúvida, o mercado interno de cada país tem que se adaptar e tem que se preparar para esse acordo da União Europeia e Mercosul. Aí tem um ponto que você colocou, Rafa, que eu queria só aproveitar e desenvolver minimamente um pouco, né, que é a questão da reindustrialização do Brasil, né? Os brasileiros, né, o governo Brasil, ficaram muito satisfeitos com o acordo União Europeia-Mercosul, mas a gente sabe que vai ter efeito colateral, sim, né? A gente sabe, por exemplo, que a nossa indústria, a nossa combalente indústria, sem sombra de dúvida, vai sofrer muito, né? Porque os produtos e maquinários industriais da União Europeia chegaram mais barato no Brasil, né? Ou seja, vai ser muito mais barato comprar esses produtos da União Europeia do que fabricar no Brasil. Aí tem um ponto principal, e um ponto central, que eu não vejo o governo discutir e o governo trabalhar. Eu nunca vi e não conheço um país que se desenvolveu no mundo somente exportando produtos agrícolas, né? A riqueza de um país está realmente atrelada ao nível industrial dela. Então, se a gente quiser ser um país forte, quiser ser um país desenvolvido, quiser ser um país rico, nós temos que nos reindustrializarmos, né? E, sem sombra de dúvida, esse acordo União Europeia e Mercosul acaba, na minha opinião, né, ressaltando esse problema no Brasil. Então, o Brasil tem que se preparar também para a reindustrialização, preparar também para ser minimamente competitivo, né, com os produtos e maquinários industriais da União Europeia, né? Então, acho que o Brasil, além de demorar o trâmite formal, né, da recepção desse tratado do sistema jurídico brasileiro, o governo também tem que aproveitar esse prazo para fazer o dever de casa e não ser e trabalhar para não ser muito afetado e atrapalhar a reindustrialização e indústria no Brasil. Então, ou seja, vai ter um período aí de transição que deve ser um período longo também, Rafa.